as normas de circulação e conduta. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Durante o percurso, devemos estar atento à sinalização existente na via, à fiscalização, aos demais veículos e pedestres. Se inexistir uma faixa especial, os veículos deverão circular pela direita da via. Os condutores deverão dar prioridade de passagem aos pedestres. Em uma via, com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficará a da direita destinada aos veículos mais lentos e pesados, e esses veículos, quando em fila, deverão manter distância entre si. As da esquerda, destinadas aos veículos mais rápidos e manobras de ultrapassagem. O condutor deverá guardar distância de segurança frontal, lateral, entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Em rodovias, a 80 km por hora, a distância de segurança é medida em tempo, regra dos 2 segundos. Nas vias urbanas, é a distância do bom senso. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Nenhum condutor poderá trafegar a uma velocidade anormalmente reduzida, obstruindo a passagem dos demais veículos em circulação. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima estipulada para o local. Respeitadas as demais normas de circulação em ordem decrescente, os veículos maiores serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os menores pelos não motorizados e todos em conjunto pela segurança dos pedestres. Parada e estacionamento. Parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. A operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Na parada, estacionamento e operação de carga e descarga, os veículos deverão ser posicionados no sentido fluxo de trânsito, paralelo ao meio-fio, salvo exceções devidamente sinalizadas. A parada e o estacionamento de ciclos motorizados deverão ser feitos em sentido perpendicular à via. O condutor e o passageiro não deverão abrir a porta do veículo, sem antes certificar se isso não causará perigo para eles ou para os demais usuários da via. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos e a locomoção de pedestres. É proibido estacionar nos acostamentos. O acostamento deverá ser usado para acessar lotes lindeiros, fazer conversões e retornos. É proibido estacionar na pista de rolamento das estradas, rodovias e vias de trânsito rápido. É proibido estacionar em fila dupla. É proibido estacionar sobre a calçada. É proibido estacionar sobre a faixa de travessia de pedestres. É proibido estacionar afastado da guia da calçada em distância superior a 50 centímetros. É proibido estacionar a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. É proibido estacionar também onde a guia da calçada estiver rebaixada, indicando a entrada e saída de veículos, onde houver hidrantes
nas pontes, túneis e viadutos, nos locais de embarque e desembarque de passageiros devidamente sinalizados. A preferência nas interseções. A preferência será determinada pela sinalização instalada na via, se não houver, pelo agente, e se não houver, pela regra. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deverá fazê-lo em velocidade reduzida, pé descansando sobre o pedal do freio, olhar primeiro para a esquerda e depois para a direita. Devemos estar atento e ter que ceder o direito de preferência aos pedestres e veículos em situação de emergência. Os veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento, as ambulâncias, os de polícia e fiscalização e operação de trânsito, além de prioridade de trânsito, têm livre circulação parada e estacionamento, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Os veículos precedidos de batedores também terão prioridade de passagem. Veículos que se deslocam sob trilhos terão prioridade sobre os demais. A prioridade de passagem em vias e cruzamentos deverá ser em velocidade reduzida, quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos. Os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Os pedestres deverão aguardar no passeio. Veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em serviço na via e devidamente sinalizados, terão preferência de parada e estacionamento. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, terão preferência de passagem nos seguintes casos. Caso um fluxo seja proveniente de rodovia, aqueles que estiverem circulando por ela. No caso de rotatória, os veículos que estiverem circulando por ela. Nos demais casos, a preferência será do veículo que se aproximar pela direita do condutor. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode fazê-la, sem causar perigo para os demais usuários da via. Antes de iniciar uma manobra que implique em um deslocamento lateral, o condutor deve indicar seu propósito com antecedência, por meio de luz indicadora de direção ou fazendo gesto convencional de braço. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, conversões e retornos. Para convergir à direita, o condutor deverá se aproximar o máximo do bordo direito da via e fazer a conversão no menor espaço possível. Para convergir à esquerda em vias de mão dupla, o condutor deverá aproximar-se o máximo possível do meio ou da linha divisória da pista, terminando a conversão à direita da via onde se pretende entrar. Para convergir à esquerda em via de mão única, o condutor deverá deslocar seu veículo totalmente para o bordo esquerdo da via, dando preferência aos veículos que estão circulando nas faixas de trânsito em que vai entrar. Manobras de retorno. Nas vias urbanas, o retorno deverá ser efetuado nos locais para isso determinado, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Nas rodovias, a manobra de retorno deverá ser feita em locais apropriados, como trevos e viadutos. Não havendo um local apropriado, o retorno deverá ser feito a partir do acostamento da direita. Passagem e ultrapassagem. Passagem é avançar à frente de outro veículo, sem, no entanto, mudar a faixa de trânsito.
Ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, mudando a faixa de trânsito, andando na contramão pelo espaço necessário a esse fim, retornando à faixa de origem após consumada a ultrapassagem. Procedimentos para uma ultrapassagem segura. Avise o condutor do veículo que vai adiante que você deseja ultrapassá-lo por meio de luz ou um breve toque na buzina. Em seguida, olhe os retrovisores. Se não existe um veículo com o intuito de ultrapassar os dois ao mesmo tempo, olhe adiante e verifique se a distância lhe permite fazer a manobra com segurança. Realizar o deslocamento lateral com distância de segurança do veículo que está sendo ultrapassado. Retorne à faixa de origem, acionando a sinalização, tomando os cuidados necessários para não obstruir a passagem do veículo que ultrapassou. É proibido ultrapassar nas passagens de nível, onde a linha férrea cruza com a via. É proibido ultrapassar nos cruzamentos. É proibido ultrapassar nas curvas. Nos aclives acentuados. Nas pontes, túneis e viadutos. Exceto se houver sinalização permitindo. Aqui está caracterizada uma exceção, de que se pode ultrapassar outro veículo pela direita. Quando o veículo que estiver à frente sinalizar o propósito de entrar à esquerda nas vias urbanas, podemos ultrapassá-lo pela direita. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque de passageiros, devemos fazê-lo em velocidade reduzida. O uso de luzes. A luz baixa deverá ser usada desde o pôr do sol até ao amanhecer, nas vias com iluminação pública e durante o dia dentro de túneis. A luz alta deverá ser utilizada nas vias não iluminadas, exceto ao seguir ou cruzar com outro veículo. A troca de luz alta e baixa de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. As motocicletas e similares deverão utilizar o farol baixo durante o dia e a noite. O condutor manterá acesas as luzes de posição quando estiver trafegando sob chuva forte, neblina ou cerração. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em emergências, em imobilizações e quando a regulamentação da via assim o determinar. A buzina deverá ser usada em breves toques para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. O ciclista desmontado empurrando sua bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. É assegurado ao pedestre a utilização da calçada, passeios, passarelas e acostamento nas vias rurais. Nas vias urbanas desprovidas de passeios ou com obstrução dos mesmos,
o pedestre terá prioridade sobre os veículos se transitar nos bordos na pista de rolamento. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separado para espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Transporte de passageiros. Crianças com idade inferior a 10 anos de idade só poderão ser transportados no banco traseiro. Na hipótese de ocorrer que o número de crianças ser superior à capacidade de lotação do banco traseiro, admite-se o de maior porte físico no banco dianteiro. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. É proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. As motocicletas, quando em grupo, devem circular em fila pela direita da pista de rolamento. Transportar crianças com idade inferior a 7 anos de idade em motocicletas e similares é infração gravíssima. As vias de circulação. As vias se classificam em urbanas e rurais. Fazem parte da via a pista de rolamento, a calçada, a ilha, o acostamento e o canteiro central. Vias urbanas. Via de trânsito rápido. É aquela caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres no mesmo nível. Velocidade máxima 80 km por hora ou a que estiver estabelecida para o local. Via arterial. Interliga bairros e regiões de uma mesma cidade. É caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforos ou sinalização de parada obrigatória nas vias que com ela cruzam, e com acessibilidade aos lotes lindeiros. Velocidade máxima 60 km por hora, ou a que estiver regulamentada para o local. Via coletora. Destina-se a coletar e distribuir o trânsito para as demais vias de maior fluxo. Velocidade máxima 40 km por hora ou a que estiver regulamentada para o local. Via local. Caracterizada por interseções no mesmo nível e não possuem semáforos, destinadas apenas ao acesso local e áreas restritas. Velocidade máxima permitida 30 km por hora. Vias rurais. Estradas. Vias rurais não pavimentadas, velocidade máxima 60 km por hora. Rodovias, vias rurais pavimentadas, velocidades até 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Até 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Até 80 km por hora para os demais veículos. Infrações por excesso de velocidade. Nas rodovias, vias de trânsito rápido e arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima permitida em até 20%, infração média e multa. Acima de 20% até 50%, infração grave e multa. Acima de 50%, infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é A. 30 km por hora, B. 40 km por hora, C. 50 km por hora, D. 60 km por hora. Como se classificam as vias? A. Trânsito rápido, arterial e urbanas. B. Arteriais e de trânsito rápido. C. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. D. Urbanas e rurais.
Quando é permitido o tráfego pelo acostamento em uma estrada? A. Quando a pista estiver congestionada. B. Quando, devido a problemas mecânicos, seu veículo estiver lento. C. Para acessar lotes lindeiros ou fazer conversões. D. Para a ultrapassagem de veículos mais lentos. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas ao acesso a áreas restritas é chamada de A. Preferencial. B. Trânsito rápido. C. Secundária. D. Local. É proibido o uso de buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre A. 20 horas e 7 horas. B. 22 horas e 6 horas. C. 18 horas e 6 horas. D. 8 horas e 18 horas. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento. Quando? A. A via for de mão dupla de trânsito. B. Inexistir faixa especial a ele destinada. C. For entrar à esquerda. D. Estiver desenvolvendo velocidade abaixo da mínima estabelecida. As crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos são aquelas com idade inferior a 9 anos, B. 8 anos, C. 10 anos, D. 7 anos. O condutor está dirigindo e verifica que há ciclistas no trânsito. Antes de ultrapassá-los deve A. Buzinar e seguir normalmente. O ciclista deve tomar cuidado. B. Não se incomodar. Ciclistas não representam um motivo para preocupação. C. Ficar ao lado deles e avisá-los de que deverão encostar. D. Dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre o seu veículo e a bicicleta. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é A. Da direita. B. Da esquerda. C. Qualquer uma. D. A sinalização com linhas amarelas. Obedecida a regulamentação estabelecida para a via, o condutor poderá aumentar a velocidade do seu veículo quando A. Estiver ultrapassando. B. Estiver sendo ultrapassado. C. Notar a presença de veículos destinados a socorro. D. Diante da presença de animais para evitar atropelamentos.